Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É com grande alegria que me disseram, vamos à casa do Senhor para adorá-lo. Amém? Eu quero te dizer, como tema desta noite, você é mais do que vitorioso, porque você venceu os obstáculos que a vida impôs sobre a tua vida e você venceu, porque você confiou, você acreditou na palavra de Deus, você confiou no Senhor. Amém? A palavra que eu vos trago, ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podeis assentar. Palavra maravilhosa, palavra tremenda do Senhor para o meu e para o teu coração. Hoje eu estava meditando, a minha esposa que ia pregar hoje, só que ela gripou, adoeceu, né? E ela disse, amor, provavelmente eu não vou estar legal para ministrar a palavra, então eu vou passar para você. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser obreiros aprovados. Nós temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe. Assim como ela entregou para mim a palavra, o próprio Deus pode ter usado ela. Deixa eu testar aqui o meu servo, ver se ele está preparado. Eu vou passar aqui a palavra para ele. Então, eu fiquei feliz. Um tempo antes atrás, eu ficaria nervoso por trazer a palavra. Mas a gente entende que isso aqui é o ID. É aquilo que Jesus ele pôs para mim e para você. A única exigência do Senhor para nós é levar a palavra dele, para que a gente possa pregar, para que todos possam escutar, para que todos possam ouvir e ter a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Então, o Senhor nos dá a palavra todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade da gente poder mudar a maneira do caminho que seguimos, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que no mundo jaz o maligno. Então, o mundo ele tem muitos caminhos, mas para servir a Deus só existe um, que é Jesus. Então, esse tema, ela está falando da carta de Paulo, né, aos Romanos. Então, o que acontece? Essa palavra, o Senhor veio fortalecer aquele povo que estava ali recém-convertido na presença de Deus. O que acontece? Eles achavam muitas lutas, assim como nós temos enfrentado nos dias de hoje, que vêm sobre a nossa vida. Muitas coisas se levantam contra a vida daqueles que buscam a presença de Deus. E não é fácil você realmente buscar a presença de Deus, mas é uma questão de escolha. Servir ao Senhor é você abrir mão do seu eu, abrir mão da sua necessidade pessoal para servir a Deus. E Deus, quando nós reconhecemos isso na nossa vida, nós passamos a ter uma nova direção. Passamos a viver diferente, porque nós passamos o quê? A ter o temor de Deus na nossa vida. Com o temor de Deus na nossa vida, começamos a o quê? A resistir às tentações, resistir ao pecado, né? Você já viu? Eu queria que você botasse aí Salmo 119, versículo 105. Porque quando você reconhece Cristo como teu Criador e Salvador, a palavra de Deus é isso aqui, ó.
lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, quando você confia no Senhor, começa a buscar a presença do Senhor, a palavra de Deus, ela é luz para nós. Ela vem guiar o caminho dos meus pés para onde eu vou. Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós não servimos ao Senhor, nós seguimos muitos caminhos tenebrosos, né? Caminhos que muitas vezes eles levam à morte. Eles levam a situações que nós não gostaríamos de ter enfrentado. Tanto eu quanto você, quando não servíamos ao Senhor, passamos por situações realmente tristes. Situações que aparentemente eram bons caminhos, aparentemente eram caminhos que realmente iam levar ao sucesso. Mas quando a gente foi, a gente percebeu que eram caminhos ruins, que não levou aonde nós imaginamos. Por quê? Porque a visão humana ela é curta. A gente só consegue ver daqui para ali, né? O próprio Deus ele fala: qual homem poderá acrescentar um segundo à sua vida? Qual homem poderá transformar um cabelo branco em preto de novo? Não é verdade? Então, nós não podemos acrescentar nada na nossa vida. O tempo aqui nessa terra ele tem começo, meio e fim. Ninguém vai conseguir fugir disso. Ninguém vai escapar disso. Então, nós temos que estar preparados para os dias vindouros que vão vir na nossa vida. Então, nós temos que estar pensando nisso aqui. Que a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés, né? Luz, né? Para o caminho que devemos seguir. Então, nós temos que seguir firmemente o caminho da palavra de Deus, que você vai tomar as melhores escolhas, Deus vai estar com você, lhe guiando: meu filho, vem por aqui. Não, meu filho, não vá por aí é o caminho torto, por aí é o caminho ruim. Não, siga esse caminho aqui. Por mais que às vezes você olhe e diga assim: é uma loucura esse caminho, siga ele, porque é o caminho que Deus está botando na tua frente. Porque a palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Então nós temos que estar firme nos caminhos do Senhor. E você vai se dar sempre, você vai dar-se bem sempre. Bota para mim Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, a palavra de Deus ela é o manual que eu preciso para a minha vida. Eu não tenho que procurar artimanhas e estratégias na internet de que caminho eu devo seguir a minha vida. Quantas vezes nós nos paramos e pensamos: o que eu devo fazer? A palavra já foi dita. Só basta eu receber. A palavra está aqui. Ela é o caminho que eu devo seguir. Se eu olhar para a palavra de Deus e nela eu meditar de dia e de noite, com certeza eu vou saber para onde eu tenho que ir. Muitas e muitas vezes eu cheguei a me perguntar: Senhor, o que irei fazer? Para onde eu devo ir? Quais as atitudes e as escolhas que eu devo tomar? E eu disse para o Senhor: Senhor, já chega de ouvir conselhos dos outros. Eu quero ouvir o conselho de Ti, porque Tu tens as melhores escolhas para nós. Muitas vezes, como eu falei no começo, tem caminhos que aparentemente são bons, mas não são os caminhos que Deus trilhou para mim e para Ti. São caminhos que vão levar à ruína, vão levar à derrota. E a palavra, como o tema diz, né? Nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos tomar posse dessa palavra na nossa vida. Porque se eu não tomar posse, mas o que tem... Mas irmão, me explica assim, o que quer dizer isso? Ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor quer dizer para você que quando eu entrego o meu caminho na mão de Deus, eu entrego o meu caminho na mão do Senhor, Ele vai guiar o meu caminho. Então seremos vencedores.
Porque o que acontece? O Senhor, ele não é físico, ele não é matéria, ele não é palpável, ele é espírito. Então, os caminhos de Deus são espirituais. Se nós buscarmos caminhos espirituais na nossa vida, nós vamos bem. Mas se nós buscarmos somente o caminho da matéria, somente o caminho das riquezas, somente o caminho da prosperidade, aí esse tem começo, meio e fim. Mas os caminhos de Deus, eles são eternos, eles são para toda a vida. A palavra de Deus diz o quê? Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói tudo. Né? Inclusive, eu já vi a história de um homem que ele guardava muito dinheiro embaixo do seu colchão. Ele não confiava em banco, não confiava em nada, ele acumulava, guardava aquele monte de dinheiro. E ele faleceu. E ali os seus filhos foram para a casa dele, arrumar, organizar as coisas todas, acharam aquele monte de dinheiro. Já nem valia mais nada, entendeu? Porque era um dinheiro antigo, já tinha saído de circulação. Porque aquele homem, o que aconteceu? Ele acumulou riquezas, ele acumulou bens, né? Mas a palavra de Deus, ela bem fala para a gente: ô tolo, ainda hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Então nós temos que ter preparado as coisas espirituais na nossa vida. Nós temos que preparar para o Senhor, para que quando chegar aquele grande dia, onde nós teremos de prestar conta de tudo o que nós fizemos, e nós temos que estar com as obras. Que obras são essas, irmão, que eu tenho que edificar? São as obras do Espírito, são as obras da fé, são as obras que eu pratico ali, pensando no Senhor, tudo que eu possa fazer para vir aumentar o reino de Deus e eu diminua. Porque muitos homens, eles acabam se tornando o que a Bíblia ensina, amantes de si mesmo. Eles começam a se amar e amar a menos a Deus. E é disso que a gente não precisa, nos amar. Nós precisamos sim ter o amor ao próximo, né? A palavra diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor nunca pode ser maior do que amar a Deus. Nunca pode ser maior. O nosso amor a Deus, ele tem que ser incondicional. Ele tem que ser um amor ágape. Ele tem que ser um amor soberano. E assim nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida. Temos que reconhecer que Deus nos amou de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, né? Em João 3,16. Olha o amor que Deus sente por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor que Deus tem por mim e por você. Então é um amor incondicional, chamado amor ágape. É um amor que não tem comparação. Então, se Deus ele tem um amor desse por mim, tem um amor desse por você, por que eu não vou fazer a minha parte com o Senhor, que não é tanto? É só servir a Ele. Nós somos servos do Senhor. Buscarmos a sua presença diariamente, lendo a sua palavra, dando amor ao próximo, ajudando os necessitados, congregando. É disso que nós precisamos. Precisamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, e as outras coisas Deus vai acrescentar. A palavra de Deus o que diz? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos esperar no Senhor. Vamos confiar no Senhor, acreditando que o Senhor tem dias melhores. Eu sei que não é fácil a luta do dia a dia. Eu sei que não é fácil as batalhas que nós enfrentamos, batalhas espirituais, batalhas sentimentais, batalhas amorosas, batalhas familiares, batalha na saúde, todo tipo de batalha vem sobre a nossa vida. Se você já deve ter percebido que você termina uma batalha, passa um tempinho, logo em seguida vem outra batalha. Mas, irmão, por que isso? Porque enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, é batalha, irmão. Nós temos que lutar. A palavra de Deus, ela fala que a nossa coroa, ela é disputada com luta, com garra. Não vai ser assim tão fácil, não. Eu só vim aqui, aceita Jesus, você está ali na cadeira, já estou salvo. Não. É batalha, é luta. Precisamos verdadeiramente buscar a presença de Deus e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos. Não é só vir à casa de Deus. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos verdadeiramente estar alinhado com o Senhor. Precisamos, amém. Precisamos buscar verdadeiramente a Deus. Não só da boca para fora, mas tem que ser no coração.
Porque o homem, ele olha a vestimenta. O homem olha o que nós vestimos. Se você estiver bem vestido, você vai ser bem tratado. Mas se você estiver mal vestido, as pessoas nem olham para você. Mas Deus não. Deus olha o coração. Deus, ele olha para você, ele consegue enxergar, é como se tivesse um raio-x. Ali ele enxerga você por dentro. Ele está vendo se no teu coração está limpo, realmente você está fazendo as coisas que agradam a ele e Deus está se agradando de você. Mas se você, de repente, lá no teu coraçãozinho tem uma mágoa, algo que ainda está te prendendo no mundo, Deus fica triste, porque ele diz assim, eu já paguei o maior preço. Por que tu não libera esse perdão? Por que tu não perdoa o teu irmão que te ofendeu, o teu irmão que te magoou, te humilhou? Quantas vezes, né, nós não fomos humilhados, fomos magoados por alguém, muitas vezes próximo da gente, até um familiar, um parente, né? E às vezes a gente fica ali com aquele rancor, aquela mágoa no coração. E nós precisamos liberar esse perdão, porque isso vai impedir que naquele grande dia a gente seja levado com o Senhor. A gente possa ter um encontro verdadeiro com Ele. A palavra nos fala sobre uma vida no Espírito, como a gente vê em Romanos 8, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próximo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Próximo. Portanto, o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como eu falei, precisamos andar segundo o Espírito. A palavra de Deus diz que a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, o que acontece? Quando nós buscamos a fazer a vontade da nossa carne, buscamos a praticar aquilo que nos agrada, que é, em vez de vir à casa do Senhor, está em casa, assistindo Netflix, assistindo uma televisão, o Big Brother, qualquer uma dessas outras coisas, que não seja estar aqui buscando a presença de Deus, isso aí entristece o coração do Senhor. Isso aí faz com que o Senhor fique triste conosco. E nós não podemos entristecer aquele que já pagou o maior preço, aquele que já deu o seu melhor por nós. Então nós precisamos também dar o nosso melhor, vir à casa de Deus, ser participante, entendeu? Vim aqui ajudar na obra, ajudar nas coisas, nas necessidades da casa de Deus. Isso agrada ao Senhor. Isso faz com que o Senhor venha olhar com um olhar diferente para nós. Venha olhar com um olhar que vai realmente dizer assim, esse meu filho está me servindo verdadeiramente. Esse meu filho aqui está buscando a diferença, está buscando mudar. Porque se você disser assim, olha, eu sou perfeito, não existe ser humano perfeito. Existe aqueles que estão lutando para melhorar dia após dia, mudando, buscando, errando, mas mudando, indo para a presença do Senhor, se arrependendo, como Davi. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, mas era um homem falho, era um homem pecador, como nós. Mas qual era a diferença de Davi? Davi se arrependia do seu pecado. Davi ele se arrependia, ao mesmo tempo que ele pecava, ele falhava, ele ia para os pés do Senhor pedir perdão. É isso que nós precisamos. Precisamos ter essa comunhão com o Senhor, de estar nos arrependendo e voltando e dizendo, Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque realmente eu não vigiei, o mal veio, me enganou e eu acabei caindo, Senhor. Então, o Senhor, Ele já nos justificou, Ele já levou. Quando fala lá em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então, se Deus nos justifica, quem vai levantar acusação contra a gente? O tentador ele vai vir contra a gente, mas a palavra de Deus ela nos garante, ela nos guarda.
Nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos tomar posse disso e entender que você não é uma pessoa qualquer. Você está separado. Você foi comprado. Você foi comprado pelo maior preço. Então não aceite as mentiras de Satanás sobre a tua vida. Não aceite as mentiras que ele tem jogado, que ele tem lançado. Porque o Senhor já justificou a sua vida. E ninguém vai entrar contra a tua vida, porque o Senhor vai se levantar contra quem se levantar contra a tua vida. Ele não vai permitir. Lá em Romanos 5:1, também o Senhor fala sobre isso. Romanos capítulo 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha aí a palavra, justificados, né? Então, confirmando o que nós acabamos de ler em Romanos 8:33, nós somos justificados pelo Senhor. Mas de que forma? Olha lá, pela fé. A fé é o firme fundamento nas coisas que se crê, mas não se vê, mas se esperam. É o acreditar antes de eu receber. Como eu falei antes, tudo é decidido no Espírito. Primeiro é no Espírito uma batalha, uma guerra. Olha, anjo tal, vai lá levar a bênção do Robson. Aquele anjo vem trazendo a bênção dele. O que acontece é uma batalha. Se o irmão não estiver preparado ali, estiver fraquejando, vendo outras coisas que não é para ele estar fazendo, aquele anjo vai ter mais barreira para poder chegar até ele e trazer aquela bênção. Assim é a nossa vida. Nós temos que o quê? Estar na presença de Deus constante, diariamente, porque senão você não estiver preparado para aquela bênção, Deus não tem como entregar. Né? Tem até uma frase no mundo que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Deus só vai entregar algo na nossa mão se nós estivermos preparados, se nós estivermos capacitados. Aí muitas vezes a gente tem dito assim, Senhor, poxa, eu queria isso, Senhor, eu queria aquilo, mas aquilo não chegou na minha mão. Por que não chegou na minha mão? Será que Deus não quer me abençoar, não quer me fazer feliz? Não, não é isso. Muitas vezes aquilo que eu tenho pedido não tem se alinhado com o céu, não tem se alinhado com os projetos de Deus. Os meus sonhos e os meus projetos têm que estar ligados com o projeto de Deus. Se o meu sonho e o meu projeto ele é somente para mim, é somente para me abençoar, somente para a minha vida própria, aquilo não se alinha com o céu. Porque Deus ele quer usar a nossa vida para abençoar muitos, para abençoar multidões. Quando eu peço, eu não tenho que pedir para mim, eu tenho que pedir, Senhor, usa-me como um canal, um instrumento, e Deus vai te usar. A palavra de Deus ela fala que eu não vou pedir as bênçãos me alcançarão. A bênção vai te alcançar. Você tem que tomar posse disso. Você tem que crer, acreditar verdadeiramente que as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos elas vão vir atrás de você. Você não vai precisar pedi-las, porque automaticamente elas te alcançam. Quando eu estudava marketing multinível, eu aprendi lá que a gente não tem que pensar em quanto de dinheiro a gente vai ganhar trabalhando, mas a gente tem que pensar o quanto de pessoas eu posso ajudar, porque o dinheiro ele é consequência. E no mundo espiritual também é assim. Quanto mais você abençoa, quanto mais você ajuda, mais dinheiro vai te alcançar, mais dinheiro vai vir até você. Isso você tem que ter, que isso é verdade, isso é a pura verdade. As coisas te alcançam, as bênçãos te alcançam, mas para que você possa ser bênção na vida das outras pessoas. Se você pensa só em você, aquela bênção não vai chegar. Mas você tem que botar Deus no teu coração e tu vai ver que tudo vai andar, tudo vai acontecer no momento certo, na hora certa. Glória a Deus! Então, como nós lemos lá, o que te separa do amor de Deus? Nada, né? Nem a nudez, nem os demônios, nada. Nem um vizinho, nem um amigo, nem um pai, nem um parente, nada nos separará do amor de Deus. Se eu tiver a minha convicção, se eu tiver o meu coração, as tábuas da lei do Senhor, nada vai nos separar.
do amor de Deus. Nada pode te dizer assim, hoje eu não vou para a casa de Deus porque isso aconteceu comigo. Porque o que acontece ali, você está deixando as coisas entrar no teu coração. E nada pode te impedir de servir a Deus. Nada pode te servir de amar a Deus. Você pode estar no meio da maior tempestade, no meio da maior dificuldade que existe. E Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está contigo todo o tempo. Você pode não estar nem sentindo a presença de Deus devido a tanta turbulência. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu estou do teu lado, eu estou segurando nas tuas mãos. Se o mar não se abrir, você passará por cima das águas. Você tem que ter isso. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa ele botar coisas no teu coração. E em todas as coisas, não somente em algumas, mas em todas. Todas as coisas servem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A palavra de Deus que diz o quê? Todas as coisas vão abençoar aqueles que confiam no Senhor. O que ele está falando? Todas. Não somente algumas, todas. Tudo que vir para ti vai te servir, vai te ajudar, vai te abençoar, vai dar para te abençoar teus irmãos, vai dar para te abençoar todo mundo que tu puder. Esse versículo que a gente leu lá, Paulo, ele está com o seu coração apertado porque as lutas que veio sobre aquele povo que reconheceu Jesus como seu Criador e Salvador, estava naquela luta lá e não estava fácil. Então Paulo mandou essa mensagem para que eles pudessem ficar firmes na fé, pudessem ficar firmes na palavra. A mesma coisa aconteceu com Timóteo. Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava falando lá a respeito disso, né? Que entre o mediador, não que tipo assim, o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Muitas vezes a gente tem feito assim, a gente tem procurado alguém para trazer uma palavra de Deus para a gente. A gente tem procurado alguém para, irmão, faz isso por mim. Irmão, ora para Deus por mim. Irmão, faz isso. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou isso, que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, esse mediador, não adianta eu buscar em outro lugar, que não seja em Cristo, que não seja em Jesus na minha vida. Se eu não botar aquilo que eu tenho que botar no caminho de Deus, não tem como eu alcançar os objetivos. Não tem como eu avançar na minha vida. Não tem como eu dar mais um passo se eu não botar a quem merece toda a honra e toda a glória, que é Jesus Cristo. Nós precisamos, né? Quando ele fala assim, separar, ele se refere ao amor. Ninguém consegue nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é tudo sobre a minha vida, porque tudo se vem através do amor. O amor, ele vai na frente. Se não tiver o amor, não vem. Você vê quando você vê alguém necessitado, passando por uma dificuldade, você não tiver amor pelaquela vida, você passa por ela e nem percebe a luta que aquela pessoa está passando. Você não sabe o que ela tem enfrentado, o que tem acontecido na vida dela. Então, sem um amor, de nada servem as coisas. De nada. Não adianta eu vir à casa do Senhor, ouvir a palavra, se eu não tiver amor, se eu não tiver a compaixão dentro de mim. Porque através do amor é que nós reconhecemos tudo que o Senhor já fez por nós. Tudo que o Senhor já fez por mim, tudo que o Senhor já fez por ti. Né? Uma das coisas muito importantes que eu não posso deixar de falar aqui são os livramentos.
O livramento vem para a minha vida e para a tua vida por causa do amor que Ele tem por nós. Porque se o Senhor não tivesse amor por nós, nós seríamos tragados. A palavra de Deus fala que nós somos como o quê? Um gado indo ao matadouro, diariamente. Mas a misericórdia de Deus, o amor dele nos alcança. E por isso nós somos salvos todos os dias. Todos os dias aquela palavra me alcança, aquela palavra me tira da porta do matadouro, né? E por isso nós temos que ser gratos todos os dias. Mas, irmão, hoje eu nem saí de casa, eu tenho que ser grato? Tem, porque você acordou com vida. Só o fato de você abrir seus olhos de manhã, você tem que ter a gratidão ao Senhor e pensar, Senhor, hoje milhares de pessoas não conseguiram acordar hoje. Quantos estão no leito de hospital? Quantos estão ali pedindo para o Senhor misericórdia para poder se levantar daquele leito? E nós estamos, graças a Deus, aqui com vida, com saúde, né? Nós temos o quê? Nós temos o que comer na nossa casa, nós temos um teto para nos abrigar, né? E nós temos que ter essa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida.